Bom dia! Estamos iniciando. Bom dia, meus irmãos, meus amigos. Estamos de novo aqui na Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz aqui de Natal, Rio Grande do Norte, para todo o planeta Terra. Para todo o planeta Terra, aqui de Natal, Rio Grande do Norte. E no programa de hoje é conversa sobre o Espiritismo. Vocês estão vendo aí que o nosso irmão Nertan Jucá não está substituindo nosso irmão Amadeu Ferreira, porque Nertan caiu meio dodói, a gente sabe que ele tem um problema sério de colunas, ex-trabalhador de César, quebrava muitas costelas na época do Coliseu e veio hoje com esses problemas normais, sem questão nenhuma. Então hoje quem vai fazer conosco é o nosso irmão Amadeu Ferreira, que é o titular do programa Nos Domínios da Mediunidade. E a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio espiritual da Casa Espírita Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. Então, nós estamos aí colocando a nossa rádio no ar, também a nossa rádio Web Rádio, nós tínhamos esquecido, e nós estamos iniciando. Nós queríamos pedir à nossa irmã Elizabeth Alves das Quintas que pudesse fazer a prece de abertura, a prece em que ela vai poder solicitar ao Mestre Jesus as nossas possibilidades evolutivas. Como ela é um espírito de alta hierarquia, para se materializar é muito difícil, a gente só vai poder se deleitar com a voz da nossa Elizabeth Alves das Quintas. Bom dia, minha querida, e muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, Web Rádio Estação da Luz, e agora vamos nos comunicar com Deus. Senhor Deus, permitirmos para que esse estudo eleve e ilumine aquelas pessoas que aí estão ouvindo. Pedimos a Deus que escute a nossa prece. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem devido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, e assim seja. Graças a Deus. Belíssima prece, a oração dominical, que é o resumo de tudo que nós precisamos, trazido diretamente pelo nosso Mestre Jesus de Nazaré. E nós vamos falar hoje sobre desobsessão, ou obsessão, melhor dizendo, né? E para isso nós gostaríamos de fazer uma leitura. Vamos fazer aqui uma pequena leitura e em seguida o nosso querido Amadeu Ferreira vai fazer um comentário e a gente vai adentrar. Hoje eu quero falar primeiro, bom dia, Amadeu, você não falou ainda, desculpa, meu amigo. Bom dia, muito obrigado por você ter... Né? Não é macaco gordo, mas me quebrou um galho danado, né? Porque hoje você está substituindo e vai superar com certeza o nosso irmão Nertan Jucá. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Amadeu. Bom dia, queridos ouvintes e telespectadores do programa. Conversa sobre o Espiritismo. Estamos tristes porque o nosso irmão Nertan está cometido desse problema da coluna, mas nós estamos aqui. Tem um ditado que diz que quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Nós não estamos prontos, mas estamos aqui dispostos a ajudar no que estiver ao nosso alcance. Muita paz. Maravilha. E como o assunto de hoje... A Elizabeth está dizendo aqui que é os trabalhadores da última hora, né? É verdade. Então, nós escolhemos aqui o capítulo 26. Dai de graça dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Só dai de graça o que recebeste. Mas o que é que tem a ver isso com a tal da obsessão? A gente vai ver já já. Porque ele fala assim, o item 1,
o dom de curar. E isso Kardec tirou lá de Mateus, no capítulo 10, versículo 8. E Jesus dizia assim: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos e expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente houverdes recebido. Mateus 10, 8. Meu amigo, o que é que Jesus queria falar para a gente quando ele disse ressuscitar os doentes, ressuscitar a saúde aos doentes, restituir, desculpa, a saúde aos doentes, ressuscitar os mortos, curar os leprosos e expulsar os demônios. O que é que Jesus estava querendo dizer para a gente a nível hoje do espiritismo, tendo em conta a questão da obsessão e da desobsessão que normalmente se vincula às casas espíritas, meu querido? Muito bem, Tavares. Veja bem, primeiro, vamos refletir sobre o grande ensinamento de Jesus. Dai de graça o que de graça recebestes. Ora, se Deus nos dá o dom de cura, ou seja, os recursos necessários para auxiliarmos os nossos irmãos, e nos dá gratuitamente, não temos absolutamente nenhum direito de cobrarmos por aquilo que Deus nos deu gratuitamente para auxiliarmos os nossos irmãos de caminhada. Porque ficaríamos muito felizes se fôssemos auxiliados nas nossas necessidades. E aí, abrindo um parênteses rápido aqui, vamos lembrar da palestra de ontem à noite, muito boa, muito objetiva e precisa. Vamos nos lembrar daquele ensinamento da nossa irmã, para que a gente faça aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizesse, mas tenhamos o cuidado para não fazer aquilo que o outro não quer que seja feito. Aquela história do macaco e do peixe é simplesmente excepcional. Então, retornando ao nosso tema, dai de graça o que de graça recebesse. E o que é que nós recebemos de graça? Ou seja, o que é que os apóstolos, os seguidores, os discípulos de Jesus receberam de graça? Receberam de graça o dom de cura, ou seja, a capacidade que eles tinham de auxiliar os nossos irmãos enfermos do corpo e da alma, socorrer os espíritos doentes e, quando necessário e por merecimento, fazer aquilo que Jesus fez, ressuscitar, por exemplo, Lázaro, o filho da viúva e tantos outros que passaram por essa experiência. Segundo as informações do plano espiritual, aquelas criaturas estavam em estados catalépticos e Jesus, determinando que ele retornasse ao corpo, com a autoridade moral do mestre, não tinha como não atender, eles retornaram. O caso específico de Lázaro, Lázaro já estava lá, segundo já estava em estágio de putrefação, fedendo, e de repente Jesus chega, manda que ele levanta a Lázaro, e ele levantou e recobrou a sua existência, ou seja, voltou à vida física novamente. Então, o que Jesus está querendo nos dizer é que nós, na condição de irmãos, temos a obrigação de nos ajudarmos mutuamente. E esse ajudar mutuamente é doarmos o melhor que nós temos. E, nesse caso do dom de cura, doamos a energia vital, doamos o magnetismo, doamos aquilo que nós temos de melhor em nós, a nossa vida, em prol do nosso irmão necessitado. E aí, com isso, a gente cumpre aquilo que Jesus nos ensinou: auxiliar os necessitados, curar os doentes e restituir a vida física aos mortos, porque, na verdade, os mortos do corpo, porque o espírito não morre. O espírito, ele é imortal. A gente sempre escuta as pessoas falando por aí, Tavares, fulano tem vida eterna. Vida eterna tem Deus. Nós somos imortais. O que nós somos imortais. Ou seja, nós, na condição espiritual, não morremos. O que morre é o corpo físico. Mas nós não sabemos, inclusive, a nossa destinação. E aí, quando Kardec perguntou a São Luís o que era o espírito, São Luís explicou que ainda era muito cedo para nós sabermos dessas informações. Isso viria com o tempo, ou seja, se nós ainda não temos condições de sabermos o que realmente somos,
Como é que a gente tem essa certeza de sermos imortais porque Deus é imortal, ou de sermos eternos porque Deus é eterno? Deus sim é eterno porque ele é incriado. Ele é a causa primária de todas as coisas, mas nós não. Nós fomos criados, nós temos princípio, meio e fim. E aí, estamos à disposição do Pai, a serviço do Mestre Jesus. Certo? Meu amigo, mais do que certo. E aqui já tem pergunta para você, meu amigo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na sala, que o Júnior não nos deixa, graças a Deus, aí pelo 988-17-5598, que é o WhatsApp da rádio. Você pode ligar ou mandar uma mensagem de texto, certo? E participar com a gente. E você falou aí na questão do Lázaro, que só pode ter sido isso, porque ele fez uma pergunta muito interessante, Júnior, aqui de Nova Parnamirim, aqui pertinho de Macaíba do Sul. Quantas pessoas foram enterradas como mortas e estavam vivas? Isso ocorre por castigo da vida passada? Eu creio que deve estar perguntando assim, se uma pessoa... Porque quando eu era menino, tinha duas coisas, deixa eu só fazer um adendo, que me impressionava muito. E olhe bem que eu já era médico naquela época, nasci, mamãe me dava remédio o tempo todinho, mas tudo era mediunidade. Então, de vez em quando, tinha um enterro, os cabas saíam correndo. Eu, inclusive, vi um pessoal correndo lá do enterro, lá do corpo, porque o caba ressuscitou. O caba levantou do caixão, meu amigo. Eu me lembro, eu era meninote, eu vi o pessoal que estava dentro da casa, aquela casa, assim, mais ou menos umas 3, 4 casas da gente, os cabas saindo numa carreira grande. O que foi? Eu também, lógico, vi correndo também, meu amigo. Olha, entrei, depois que eu vim saber, o pessoal conversando, o caba ressuscitou. Pronto. Isso. E outros... que o pessoal ia enterrar as pessoas, aí morria um cabo enterrado, daqui a 2, 3 anos morreu outro cabo ia enterrar, quando ia tirar o caixão, o corpo estava mexido. E se Ismael, o cabo estava vivo, e a gente enterrou. Então isso, na minha época de criança, até certo ponto, eu via, quer dizer, eu era muito menino, não sei, mas para mim aquilo era quase que uma constância, vamos dizer assim, estou usando a constância, é uma palavra muito forte. Mas essa pergunta do Júnior me relembrou essas possibilidades todas, e eu quero aí já perguntar de mim além dele. Isso aí se dá, lógico que não é castigo, mas por causa de alguma coisa que ele tenha feito em vidas passadas? Meu querido Amadeu, responda para o nosso querido Júnior e também esclareça o menino Tavares, de Arrecuados, quase 50 anos atrás. Ok, Tavares. Bom dia, Júnior. Muito obrigado pela oportunidade e por participar conosco dessa nossa conversa. Veja bem, na verdade, a gente atribui muitas coisas ao nosso passado quando a gente sabe que muitas coisas que nos acontecem do presente já são reflexos do que a gente está fazendo. Necessariamente não é coisas do passado. Mas pode ser. Essa é a nossa conversa. Tem o microfone aberto aí. Fazendo muitas coisas no nosso passado, quando a gente sabe. Tavares, tem o microfone aberto aí que está meio bravo. Não, né? Pode ir, desculpa. Pode falar. Então, veja bem, muitas coisas que a gente está vivendo hoje são reflexos do passado, mas muitas já são reflexos do presente. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, vamos refletir um pouco sobre o processo de desencarne e retorno à vida espiritual. Manda uma mensagem. Uma vida complicada aqui na Terra, me aliei às coisas divinas, procurei atender a minha necessidade de ordem material e etc. Ou seja, eu não fui um bom trabalhador na causa do Mestre Jesus. Retorno ao mundo espiritual. E quando eu chego no mundo espiritual, tem lá um débito astronômico para ser pago. E aí, os benfeitores espirituais vão me proporcionar recursos para que eu possa voltar em outra oportunidade para o ressarcimento dos meus erros. Ora, eu posso voltar, mas com absoluta certeza. Se eu for um espírito elevado, no meu caso não seria... Se eu, como espírito elevado, eu posso fazer o planejamento da minha reencarnação. Eu posso determinar o que é que eu vou fazer, quais são os atributos que eu vou ter. Eu posso fazer um planejamento da minha reencarnação.
Mas se eu não sou esse espírito elevado que tem esses méritos, eu tenho recursos para tal, quem vai programar a minha reencarnação são os amigos espirituais, os benfeitores, os prepostos de Cristo. E aí eles vão fazer um planejamento e vão me colocar um programa compatível com a minha natureza e as necessidades de crescimento. Eu posso vir com uma doença incurável, eu posso vir com determinadas doenças que, em dado momento, elas afloram e são o chamamento para um despertar de consciência, para eu adentrar na seara do Mestre Jesus em qualquer segmento religioso, porque não é religião que salva, são as mudanças que a gente promove em nós mesmos. Então, eu venho com determinados requisitos, bons ou maus. E pode acontecer que eu venha com essa anomalia, com essa doença, a catalepsia. Então, em dado momento na minha vida, aquela doença vai aflorar, assim como aflora a mediunidade. Divaldo Pereira Franco esclarece, no estudo da educação da mediunidade, ele explica que quando nós estamos no mundo espiritual e planeja sua reencarnação, os benfeitores espirituais, e André Luiz mostra isso lá no livro Missionários da Luz, são criadas células especiais que, em dado momento da nossa vida, elas vão entrar em funcionamento e vão gerar esse ou aquele fenômeno. Um processo mediúnico, uma doença, etc., porque está no nosso planejamento. Então, a gente está aqui cumprindo um programa. Esse programa pode ter sucesso ou não, a depender do que nós façamos. Então, as pessoas que vêm com esse processo de quase morte, pode ser um planejamento. Ora, você sabe que os processos obsessivos, eles se dão mediante o aparecimento de um cobrador ao devedor, em dado momento da sua vida. Pode acontecer na infância, e eu lembro quando lá no Bezerra de Menezes, crianças com 2 meses de idade já fazendo tratamentos obsessivos. Mas pode ser que essa aproximação se dê lá aos 30, 40, 50, 60 anos, ou seja, no fim da vida da criatura, porque está no planejamento. Assim como a questão das mortes. E se você parar e refletir, quantas pessoas não têm desencarnado, como o Tavares muito bem explicou, se move dentro do caixão, morrem depois de estarem enterradas e não tem como se saber, né? E aí, por isso, a medicina orientou, a ciência orientou, se passar um determinado período para que, nos casos de catalepsia, as pessoas possam despertar. As pessoas possam despertar durante aquele período de velório. E aí o porquê Tavares também deu a sua corrida, quando o cara lá despertou, que estava no estágio cataléptico, despertou, e aí correu todo mundo. Portanto, pode ser um cumprimento de um programa planejado lá no mundo espiritual, e naquele momento você está passando por aquelas consequências. Pode ser problema do passado, mas pode ser também um planejamento que está se efetivando ou coisas do presente. Tá bom? Muito bem, seu Amadeu. Nós estamos aqui na Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana a paz aqui direto de Natal, Rio Grande do Norte, para todo o planeta Terra. Hoje com o programa conversando sobre o Espiritismo, com o nosso irmão Amadeu Ferreira, nosso irmão Nertan Jucá, que deve estar aí na audiência, mas muito dodói, sem problema nenhum, vai ficar bom, certo? Porque já me dizia um velho amigo que vaso ruim não quebra, não é verdade, amigo? Então, quantas vezes quebra, né? Amadeu não, Nertan é um trabalhador incansável, muitas vezes por esse incansável, ele tem limitações na saúde dele, o próprio André Macaíba disse que ele era um ciborgue, que ele tem um aparelho lá que ele dá um choque nele mesmo, ele disse que ele é um verdadeiro ciborgue, né? Mas assim mesmo, olha bem, é palestrante, é cantor, tem um grupo musical, faz palestra, vende mel, não para, né? Então acho que esse é o grande crédito do nosso irmão Nertan, mas tem hora que o corpo, né,
diz assim, meu irmão, vamos dar uma parada aqui, que é bom um dia de descanso. Semana passada inventou de pintar a casa lá, que ele mora lá, ali na esquina do bairro Nordeste. Mas é um trabalhador incansável. Mas nós estamos aqui com o nosso irmão nosso irmão Amadeu Ferreira, e ontem você assistiu o programa com a nossa irmã Luísa, lá de Las Vegas, nos Estados Unidos, lá em Nevada. E eu quero fazer uma pergunta. Tem uma pergunta aqui, já tem umas 2 perguntas aqui, mas eu quero fazer, desculpa os nossos ouvintes. Amadeu, você já foi peixe? Ou você já foi macaco? Ou foi macaco ou foi peixe? E se você puder e lembrar bem da história, conte a fábula, se você puder, senão a gente ajuda também, a fábula do peixe e do macaco, e depois você me responde se você foi peixe ou macaco. Quem sabe pode até vir algumas perguntas aqui sobre o peixe e o macaco. Mas tem pergunta aqui sobre obsessão. Já tem uma aqui do Neto, lá do Parque das Dunas. Daqui a pouco a gente faz para você. Sem problema, meu amigo. Dizem que quando a gente conta a história, sempre acrescenta um ponto. Eu vou usar a minha linguagem para explicar a parábola. Um macaco muito esperto, muito, eu poderia dizer assim, para reforçar a imagem, a figura de linguagem, um macaco inteligente. Foi criado em cativeiro, ensinado, então era um macaco muito esperto. E esse macaco acabou indo parar numa floresta. E ele chegou lá e ficou meio deslocado, porque ele estava acostumado num ambiente familiar, num ambiente social, ou seja, um ambiente com a vivência com pessoas humanas. E quando ele chega lá na floresta, ele fica deslocado, mas ele andando nas margens de um rio, água muito transparente, ele observa e vê lá um peixe grande, bonito, o peixe está lá descansando, tranquilo, com aquela tranquilidade. O macaco, que era muito caritativo, muito bondoso, aprendeu a ajudar e a fazer caridade. O macaco olhou assim e disse, mas isso é uma coisa terrível. Esse peixe está aqui e vai terminar morrendo, afogado, coberto d'água desse jeito, e ele não tem como sair. Pulou dentro do rio, pegou o peixe, e aí o peixe se batia, se contorcia, querendo soltar, e ele segurando. E aí ele, olha, o peixe está tão feliz porque eu tirei que está agradecendo, se mexendo, querendo me agradecer, quando, na verdade, o peixe estava querendo que soltasse, né? E aí ele retirou-se dali das margens do rio e foi para bem distante. E quando chega lá, que coloca o peixe na relva, o peixe abriu a boca algumas vezes e morreu. Aí ele olha assim, mas rapaz, que pena. Se eu tivesse chegado mais cedo, teria salvado o bichinho. Ou seja, a nossa irmã aí fez um arrazoado extraordinário, explicando que fazer o bem, sem olhar a quem, fazer aquilo que gostaríamos que os outros fizessem, isso deve ser uma assertiva normal de todos nós, que é o ensinamento de Jesus, através de Mateus. Mas precisamos saber se aquilo que nós queremos fazer é exatamente o que o outro está querendo. Porque, se não for o que o outro está querendo, nós vamos terminar incorrendo num grave problema para o outro, que foi o caso do macaco. O macaco, querendo ajudar, cheio de boas intenções, acabou matando o pobre do peixe. Então, mas me diga uma coisa. Sim. Mas você já foi peixe, você já foi macaco, ou já foi os dois? Como é que foi gerenciado? Porque, inclusive, ela, no final, ela disse assim para a gente textualmente, o marido, né? Só, olha, você está sendo macaco. Ela disse que é uma coisa que serve para o dia a dia, né? Olha, eu vou me ater a uma informação que está na Revista Espírita, né? Parece 1959, se eu não estou enganado, é 1860 ou 1859. Kardec entrevistando um espírito de Júpiter. E aí o cara era de Júpiter, mas estava aqui na Terra e já tinha umas encarnações na Terra, mas estava vinculado ao seu planeta, espírito superior de departamento. E o espírito dando informações sobre Júpiter, explicando, por exemplo, que os espíritos lá em Júpiter já não trabalham mais essas coisas materiais, ou seja, os trabalhos domésticos, essas coisas, não fazem.
quem faz o trabalho doméstico são os animais, que estão numa escala evolutiva já muito próximo dos homens ou das criaturas humanas, e eles que fazem essas atividades porque eles estão aprendendo com os humanos e nas próximas experiências certamente já virão como seres humanos. E aí ele dá uma série de explicações, me fez lembrar até a festa de Santana lá em Caicó, onde uma multidão de pessoas de vários rincões do Brasil acorrem aquela festa bonita, e lá os nossos irmãos, eles pegam suas casas, conduzem para o local daquela reunião festiva, através da força mental, eles conduzem as suas casas, transformam aquele ambiente numa metrópole extraordinária, e depois do evento, aí eles retornam para o seu lugar de origem com suas casas, transportando através do pensamento. Mas com todas essas informações extraordinárias, Kardec pergunta ao espírito, e nós, humanos aqui da Terra, se nós fôssemos lá para Júpiter, seríamos o quê? Ele disse, macaco. Então, é possível que essa afinidade com os macacos, que estão muito próximos da gente, tem mais de 90% dos genes humanos, talvez eu tenha sido macaco. Agora, uma coisa é certa, eu tenho uma certa ojeriza a alguns animais. Por exemplo, eu lembro que quando eu era pequeno, morando lá com meu avô no sítio, ele criava bodes, cabra, cavalo, vaca, etc. Mas tinha uma cabra pintada, que eu tirava leite dela todo dia. A minha avó, ela gostava de fazer aquela farinha de caco, farinha grossa, né? Eu botava farinha grossa com raspa de rapadura, e aí chegava lá na cabra, era só tirar, botar ali, aquilo inchava, era meu café da manhã. E eu tinha uma afinidade danada, eu gostava muito daquele animal. Eu acho que eu já fui bode ou cabra, né? Mas tem um animal que eu tenho verdadeira ojeriza, é cobra. Olha, quando eu vejo uma cobra, eu me sinto realmente constrangido, é desagradável. Eu acho que eu já fui engolido por uma cobra, certamente, porque eu tenho verdadeira ojeriza. Ok? Mais do que ok, ok demais. Muito bem, senhor Amadeu. Nós temos aqui uma pergunta, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no ar. É lá do Neto. Vai. Neto do Parque das Dunas. Ele pergunta assim, o que é que caracteriza verdadeira obsessão, né? Já ouvi falar que nem tudo é obsessão. Então, são basicamente duas perguntas. O que é que caracteriza uma obsessão? E a segunda pergunta, ele já ouviu falar, deve ter sido em alguma casa espírita que ele foi, que diz que nem tudo é obsessão. Veja aí com o nosso irmão Neto, do bairro das Quintas. Não, o Parque das Dunas. Bom dia, Neto. Parque das Quintas. Muito obrigado pela sua participação e pelas perguntas inteligentes. Veja bem, vamos começar pelo final. Na verdade, nem tudo é obsessão. Há pessoas que gostam de atribuir tudo aos espíritos, quando, na verdade, são coisas nossas. Me faz lembrar uma passagem muito rica que o irmão Cecílio me contou. O irmão Cecílio, que era aquele médium extraordinário, tinha uma mediunidade fantástica, e ele tinha uma relação estreitíssima com o irmão Bezerra de Menezes, e ele me contou que, certo dia, estava atendendo com o irmão Bezerra ali na casa, na Associação Espírito Bezerra de Menezes, e aí entrou um rapaz muito distinto com a mãe dele, uma senhora idosa, mas muito distinta. E aí o rapaz entrou, assim, de certa forma, aflito, e aí eu quero falar com o irmão Bezerra de Menezes, cadê ele? Cadê ele? Aí o irmão Cecílio disse, não, ele está aqui ao meu lado. Ah, mas eu não estou. Não, o senhor não precisa ver, pode falar que ele está lhe ouvindo. Aí ele disse, não, eu vim aqui para tirar o espírito aqui que está ao lado da minha mãe. Aí o irmão Cecílio olhou assim, não viu nada. Aí o irmão Bezerra também disse, não tem ninguém aí ao lado dele. Aí o irmão Cecílio, mas meu irmão, o que está acontecendo? Aí ele disse, não, é porque minha mãe está obsediada. Minha mãe está obsediada e ela está sendo empurrada constantemente. Ela está sendo empurrada constantemente, está caindo dentro de casa, e aí eu quero que tire esse obsessor que está perturbando ela está na iminência de sofrer um acidente grave, né? Aí o irmão Bezerra olhou para ela e disse, minha irmã, quantos dedos tem aqui?
Aí mostrou os dedos, ela olhou assim, tem 2, tem 3 e tal. Aí o irmão Vicente, meu filho, leve sua mãe ao oftalmologista, que ela está praticamente cega, né? Então, a gente tem um hábito de atribuir aos espíritos muitas coisas que são nossas. Coisas que não têm nada a ver com os irmãos espirituais, a gente atribui como sendo processo obsessivo. E o que é um processo obsessivo? Um processo obsessivo é a persistência do irmão, e aí um irmão enfermo, porque um espírito sadio, um espírito bom, ele não vai perseguir ninguém, ele vai auxiliar. Uma obsessão é um processo de persistência do irmão doente em prejudicar o outro. Isso começa da maneira mais superficial possível, nas obsessões simples, e aí Kardec dá o exemplo em reunião mediúnica, um espírito obsessor se aproxima do médium, e aí começa naquela espécie de namoro, dando algumas comunicações, coisas superficiais, até adquirir a confiança do médium, dizendo que ele é um bom médium, e que precisa trabalhar com ele, que eles têm uma missão, aquela coisa toda, e aí gera um clima entre eles, e o médium vai se fascinando com aquilo, porque é um processo gradativo, entra num estágio de fascinação, acredita que aquilo é um benfeitor espiritual, é orientado para que se afaste dos outros, que os outros são invejosos, querem atrapalhar aquela missão, eles não têm boa vontade para com aquele médium, etc. O médium termina fascinado, se afastando, e aí entra num processo gravíssimo, que é a subjugação. Isso é uma coisa que acontece gradativamente. Portanto, o processo obsessivo é a persistência do espírito em perturbar ou criar dificuldade e prejudicar o outro de modo geral. Ok? Mais do que ok, meu amigo, mais do que ok. Nós estamos aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui direto de Natal para todo o planeta Terra. Quem quer mandar um abraço todo especial para o nosso irmão Nertan Jucá, que está aí na audiência do nosso programa Dodói, mas na audiência. Também nosso irmão Erinaldo, Assis, Carlos Eduardo, enfim, toda a turma ali do Fabiano e do Maria do Pão, como também Roberto, lá do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, Nizário, Vinícius, toda aquela turma que faz o Grupo Caritativo São Francisco de Assis. Mas, Amadeu, eu queria lhe convidar, eu sei que você é um homem muito ocupado nas suas atribuições, mas hoje nós vamos ter 2 programas especiais aqui na rádio, na Web Rádio Estação da Luz. Às 14 horas nós vamos estrear o programa Ecos de Além Túmulo. E Ecos de Além Túmulo é um programa criado aqui pela produção da rádio em homenagem a Teles de Menezes, um dos primeiros baluartes do espiritismo baiano, nordestino, cabecinha chata, e foi aquele que fez o primeiro periódico espírita, né, do Brasil, chamado Ecos de Além Túmulo, tanto que o nome do programa está do jeito que era a grafia lá no século XIX. E o nosso irmão Teles de Menezes chegou a correspondência com Kardec ainda encarnado. É um dos poucos espíritas brasileiros que teve o prazer de, pelo menos, não conheceu pessoalmente, naquela época era muito difícil as viagens, mas se correspondeu com Kardec e com o secretário. Inclusive, o Eco de Além Túmulo e o nome Teles de Menezes aparece na revista espírita de Kardec em 2 oportunidades. Uma ele já encarnado e noutra depois que ele desencarnou, quando a revista, depois do desencarne dele, a revista ainda andou algum tempo à frente. Então vai falar sobre esse programa, terças, quintas e sábados às 14 horas. Então vai falar sobre os primeiros momentos do espiritismo, nesses 3 primeiros programas, primeiros baluartes, Deolina Amorim, Amália Rodrigues, né, nosso irmão Diana de Carvalho, né, a turma toda aqui do Norte, Bezerra de Menezes, Alta de Souza, esses primeiros que, ainda no século XIX, muitas vezes esquecido, a gente vai falar sobre esses primeiros trabalhadores, a primeira colheita do espiritismo. Em seguida, a gente vai trabalhar sobre o espiritismo de uma forma geral, trazendo algumas informações. Eco de Além Túmulo. Muito interessante a dinâmica do programa. E à noite, o Estação da Luz, né, hoje com o pessoal aqui de Natal, o Antônio Monteiro e sua turma, lá da Sociedade Espírita de Natal e da Casa Nosso Lar,
eles vão fazer uma análise sobre o livro Nosso Lar. É o livro do nosso querido Chico Xavier, Nosso Lar, que começou toda aquela série do Repórter no Além, do nosso André Luiz. Mas nós temos aqui uma pergunta, deixa eu ver se eu consigo colocar, Joaquim, de Neópolis. Ele pergunta assim, como ajudar alguém que está numa obsessão, só que ela, deve ser uma mulher, é de uma outra religião. E aí eu queria fazer um adendo na pergunta do Joaquim. Será que é uma obsessão mesmo? É isso que eu, né, como a gente não sabe, mas a Amadeu vai responder como se fosse, de fato e direito, uma obsessão. É essa a pergunta de Joaquim, lá de Neópolis. Bom dia, Joaquim. Muito obrigado pela sua participação. Veja bem, o microfone continua aberto. Veja bem, a gente precisa entender, Deus está presente em nossas vidas em todos os lugares. O fato da simples religião que Deus se afasta da gente. É claro que aquele católico, aquele protestante, outro segmento religioso, ele acredita naturalmente na cura e nas providências divinas dentro dos seus preceitos religiosos, que é mais do que justo, e ele tem com certeza. Ele tem com certeza. Agora, uma coisa que a espiritualidade explica é que esses processos de exorcismo, essas coisas, não surtem um efeito desejado. Existem pessoas por aí fazendo exorcismo, tem, inclusive, alguns segmentos religiosos que é um calendário para exorcizar espíritos. Se o espírito, por exemplo, for um católico e um padre for exorcizá-lo, é muito provável que surta efeito, porque aquele espírito está vinculado aos preceitos religiosos e o padre, usando água benta, orando, aquela coisa toda, é muito provável que ajude. Agora, as probabilidades são mínimas. O lugar onde a gente consegue auxiliar o irmão espiritual que está sendo obsidiado, e principalmente quem está obsidiando, é na casa espírita. Mas por que na casa espírita? Porque a doutrina espírita, ela nos orienta, ela nos ensina como cuidar dessas situações. Ou seja, enquanto você vai lá no exorcismo e você vai ser e aí eu vou me ater uma passagem do nosso irmão, aí eu retornarei em seguida. Veja bem, Fernando Pessoa foi uma criatura boníssima, Tavares conhece, e a gente, a pomada de vovô Pedro participa da fabricação, e Fernando Pessoa cuidava da alimentação. Uma criatura boníssima. Fernando Pessoa teve uma ligação muito estreita com o doutor Edson Queiroz, lá em Recife, que trabalhava com o doutor Fritz, e eu tive eu não diria satisfação, mas eu tive a incumbência de fazer as matérias do assassinato do Edson Queiroz, do deputado e médium Edson Queiroz. Eu fiz na casa e fiz o velório na Assembleia Legislativa de Pernambuco. E aí, com a morte de Edson Queiroz, Fernando Pessoa tem um serviço de radiodifusora lá na feira de Prazeres, e ele ficou muito desgostoso, entrou em colapso familiar, terminou acabando o casamento, e aí veio morar em João Pessoa. E lá em João Pessoa ele montou uma estação de rádio que eu, Tavares e o nosso irmão Erinaldo fomos várias vezes à pomada, íamos para lá, dormir lá na rádio, fazíamos programas até altas horas, era uma coisa extremamente agradável. A gente ficava lá falando do espiritismo até altas horas e dormíamos lá na rádio, né? Muito bem. Fernando Pessoa, depois de um bom tempo lá em João Pessoa, arrumou uma namorada. Essa namorada era evangélica.
E aí ela sempre chamava Fernando para ir lá na igreja dela. Não, vamos visitar meu templo, minha igreja, não sei o quê, papapá. E ele sempre dando desculpa. Mas aí chegou um estágio que ele perdeu, acabou o repertório de desculpa, e aí ele teve que acompanhar a moça. E ele acompanhou a moça. E no dia que ele foi ao culto, lá na igreja evangélica, quando ele entrou na igreja, imediatamente houve uma manifestação lá na frente. O Espírito manifestou-se através de uma mulher, e aí aquieta, arreda, segura, leva lá para o tablado, e aí o pastor impondo as mãos, e sai Satanás, e aí, resultado, encerraram naquela hora, bota todo mundo para fora, e o Toró tá uma pessoa sentada lá no primeiro banco, na entrada do templo, aí foi tocado. Fernando Pessoa, espírito velho, acostumado a mexer com essas coisas, levantou e chegou lá e disse, pastor, eu posso tentar ajudar alguma coisa? Nessa altura, o pastor já tinha tirado a gravata e tinha jogado o paletó fora. Alô, Tavares? Já que saiu do ar. Ok? Voltou. Então, nessas alturas do campeonato, agora tinha arregaçado as mangas, e aí, o Deus em nome de Jesus, aquela coisa, essa criatura em nome de Jesus, foi que houve, aí, haja aleluia, agradecimento, aquela coisa toda, né? E aí, tudo bem, já tinha encerrado o trabalho, Fernando Pessoa saiu. Só que quando ele saiu de casa, da porta da igreja, que pisou na calçada, sentiu um peso enorme nas costas. E aí ele foi para casa, deixou a moça em casa, a namorada, e foi para casa. Ele morava perto do centro, passou a noite todinha sem conseguir dormir, aperreado, angustiado, sofrendo, tendo visões, uma situação extremamente calamitosa. 5 horas da manhã, ele bateu na porta do presidente do centro, que morava vizinho ao centro. Meu irmão, quando o homem abriu a porta, que olhou, disse, meu Jesus, o Satanás. E aí entraram no centro e foram cuidar daquele irmão. Aquele irmão, de tanto receber o nome de Satanás, e de tanto receber influxos energéticos, assumiu a figura de um dragão, fumaçando pela venta. E aí o presidente do centro aplicou passe, dispersiva, aquela coisa toda, dialogou com o irmão foi socorrido. Aí, voltando ao nosso caso. Veja bem. Voltando ao nosso caso. Os processos obsessivos, eles se manifestam exatamente de conformidade com o planejamento. Eles se dão de conformidade com o planejamento. Mas essa persistência que ocorre vai depender exatamente do compromisso que o irmão tenha com aquele cobrador. E onde é que a gente resolve isso? A gente resolve isso na casa espírita. Por quê? Porque na casa espírita, você vai tratar o obsessor como um irmão necessitado. E aí, Divaldo Pereira Franco, Segurança na Prática Mediúnica, explica com todas as letras. O grande sofredor, o grande prejudicado num processo obsessivo não é o médium é um devedor. O médium é alguém que no passado complicou-se, prejudicou e agora está pagando o seu débito. O grande perdedor é exatamente o espírito obsessor. Por quê? Porque ele errou lá no passado, prejudicando o seu desafeto, sofreu as consequências. Ele sofre no presente porque ele quer se vingar da maneira dele e não pode. Ele só faz aquilo que é permitido. Ele está sob controle. Ele quer fazer as coisas, mas não pode. E ele vai sofrer as consequências de tudo que estiver fazendo no presente, no processo obsessivo. Ele vai pagar ipsilite, tudo que está fazendo. Portanto, o obsessor é o grande perdedor. E as nossas preocupações, as nossas preces, as nossas orações, independentemente do que o irmão esteja fazendo, ele é enfermo, está doente, está enlouquecido, e ele precisa da nossa compaixão, da nossa indulgência, da nossa caridade, que é amor e movimento. Assim,
a casa espírita é o lugar adequado para assistir os processos obsessivos. Agora, é claro que em outros segmentos religiosos também ocorrem processos de assistência espiritual, mas a casa, o lugar ideal é o centro espírita. Tá certo, Tavares? Amigo mais certo do que beira de sino. Nós temos aqui duas perguntas de duas figuras importantíssimas. Nosso irmão Alexandre e nosso irmão Carlos Eduardo. Como Alexandre mandou a pergunta primeiro, desculpa, Eduardo, eu vou colocar aqui a pergunta dele, depois eu coloco a sua. Mas a pergunta do Alexandre, nosso Alexandre Santos, inclusive vai fazer um programa aqui com a gente, lá para o dia 11, se não me falha a memória. Como identificar um processo obsessivo? Quais os traços que devem ser observados? E como diferenciar de doença mental? É quase aí um dicionário para você responder. Ainda tem aqui a do Carlos Eduardo, que aí é uma enciclopédia. Tudo bem. Bom dia, Alexandre. Paz e luz com Jesus. Que Deus o cubra de bênção e paz. Olha, precisamos... Se você puder deixar a pergunta aí para eu ir trabalhando em cima, eu fico agradecido, Tavares. Então, veja bem. Vai ficar aí, muito difícil. Olha, tudo bem, obrigado. Veja bem, essa linha divisória que divide um processo de uma doença mental, ela é muito tênua. É muito complicado você opinar, assim, à primeira vista, se o cara está doente ou se o cara está vivendo um processo obsessivo, porque muitos sintomas se parecem. Bom, primeiro, a gente vai observar o seguinte: aparecem determinados sintomas, por exemplo, introspecção, o sujeito emudece, começa com atitudes diferenciadas daquilo que é costumeiro, muitas vezes agressão, algumas tiradas assim esquisitas que a gente vê que não condizem com a natureza daquela criatura que a gente conhece e convive. Aí, qual é o procedimento? Geralmente se leva no médico. E o especialista na área vai fazer um questionário, vai fazer uma anamnese na vida pregressa daquela criatura e vai descobrir se é realmente ou não um processo mental, uma doença mental. E vai tratar a nível da medicina alopática. Muitas vezes ele se engana, porque o processo obsessivo, dependendo da perspicácia do espírito, ele atinge determinados centros nervosos que o sujeito passa a agir como se fosse um processo de doença mental, e não é. Mas, por exemplo, quando você está vivendo uma experiência obsessiva, e aí Kardec trata disso no livro dos médios, ele trata para você observar isso numa reunião mediúnica, que é onde você consegue vivenciar isso com mais... A reunião mediúnica, um grupo de trabalho mediúnico é um ser coletivo, como define Divaldo Pereira Franco. Então, nessa reunião mediúnica, não é o espírito de curiosidade que nutre os trabalhadores, mas o espírito de segurança que faz com que o médico fique observando dentro das suas possibilidades o que está acontecendo com o outro. Durante as manifestações, o grupo todo vibrando em prol daquela criatura que está sendo assistida, observa os cacuetes, as nuances, as coisas que estão sendo feitas e consegue se perceber pela vivência, pela experiência, pelo conhecimento adquirido no estudo sério, você consegue perceber determinados lances que são característicos de um processo obsessivo. A coisa que geralmente você detecta logo de cara é o alheamento do espírito a se esclarecer e a aceitar as orientações oriundas da vivência de Jesus. Isso geralmente é característico. Quando o dialogador está conversando com o espírito, se esquiva a aceitar orientações, o negócio dele é se vingar, e ele tem isso como a válvula de escape, e ele aceita sugestões, eu diria assim, religiosas. Ele cria uma verdadeira ojeriza. Então,
esses traços, essas características que são manifestadas, vão sendo despertadas no grupo, e o grupo, depois das manifestações, na avaliação da reunião mediúnica, chega à conclusão que ali está um assédio espiritual. E daquele assédio espiritual passa da obsessão simples a um processo de fascinação e, consequentemente, o aprofundamento, afasta o médium dos trabalhos, aí vai para um processo de dominação, que é a subjugação. Mas, como dizíamos antes, é muito difícil. Em determinados casos, os obsessores têm agilidades mentais para gerar os processos obsessivos. Porque assim como tem, por exemplo, espíritos que se compraz em fazer o médium sofrer constrangimentos físicos e morais, provoca anomalias físicas e provoca anomalias morais no médium. O médium se apresenta como libertino, como um irresponsável, etc. Há também aqueles mais astuciosos e técnicos, movidos por sentimentos inferiores e com conhecimentos mais profundos da fisiologia humana, eles vão atingir justamente o aspecto mental, gerando constrangimento, gerando dificuldades nessa área para o médium. Mas, como dizíamos, é muito difícil você conseguir distinguir, a princípio, o que é mental e o que é mediúnico. Ok? E meu amigo Amadeu, nós temos aí uma pergunta do Carlos, que eu vou colocar agora aqui para você e vou completar, né? Porque quando eu copiei aqui do celular, eu não faltou copiar. Ele diz assim: pergunta ao nosso irmão Amadeu, quando percebemos que um dirigente de uma casa espírita, um coordenador do estudo, está sendo influenciado e começa a sair dos trilhos e modificar, e aí deixa eu ver aqui o restante, modificar, ou seja, adotar práticas desnecessárias, como podemos chegar, orientar e auxiliar? Então, quando o cabo está saindo do trilho, lançando práticas totalmente desnecessárias, como chegar perto desse nosso irmão, como orientar e como auxiliar? Porque a maioria das vezes a pessoa não aceita, né? Principalmente você que ou nós que somos, assim, presidentes de casa espírita, diretores de casa espírita, diretor do mediúnico. E aqui, só para reforçar uma coisa, essa pergunta, Carlos, Dona Dagmar Mello, durante, acho que 40 anos ou mais, servindo à Federação Espírita do Rio Grande do Norte como presidente, durante mais de 20 anos, ela e seu Zé Melo, mãe de Jacó Melo, teve que sair da federação para montar o Leão, e ficou trabalhando no Leão, e voltou depois a estudar. Mas eu estava lá no dia mediúnico, estudo mediúnico, e na federação estudo mediúnico, seja acaba que for, tem que começar lá do introdutório. E quando a gente pensa que não, tá a Dona Dagmar Mello, né, a toda poderosa Dona Dagmar Mello, estudando na primeira sala. O pobre do coordenador, quando viu assim, vim estudar, começar, disse, as pernas estavam tremia, que era uma coisa maravilhosa. Mas são raros, né, os dirigentes que conseguem isso. Então, vamos lá, tenta responder o nosso irmão Carlos. Nós temos outra pergunta aqui da Cristina da Candelária, que é bem interessante. Se a gente puder fazer até às 8 horas, só temos mais 10 minutos de programa. Vamos ser objetivos. Eu tive a felicidade, eu tive o prazer de, juntamente com o José Soares, substituir a nossa irmã Dagmar na prática mediúnica, que a gente chamava na mediúnica, lá na federação, naquela época, né? Então, veja bem, Carlos, muito obrigado pela sua pergunta, muito, muito objetiva. Mas eu vou ser bem sucinto, porque a resposta de Divaldo Pereira Franco em segurança da prática mediúnica é também objetiva e simples. Veja bem, muitas vezes, o coordenador da atividade mediúnica é o próprio presidente da casa. Mas vamos tratar do dirigente da casa que está dirigindo a atividade mediúnica. Aí, de repente, ele entra num processo obsessivo. Qual é a orientação que Divaldo nos passa em segurança da prática mediúnica? Como eu disse antes, na pergunta anterior, o grupo de médios que trabalham numa sala mediúnica é um ser coletivo. Uma reunião mediúnica é um ser coletivo. Então, eles estão se observando. E começa a observar
que o coordenador, o dialogador, o dirigente, que geralmente o dialogador, o próprio dirigente, dependendo da demanda, ele bota outras pessoas, mas é ele o próprio dirigente, ele começa a observar, o grupo começa a observar que ele começa a tangivenciar, ele começa a sair dos trilhos. E aí, qual é a orientação? Chama o irmão, meu irmão, os seus procedimentos, suas atitudes não estão condizentes com o trabalho que você desempenha. Vamos ajudar você, agora faça um trabalho, vamos buscar o mentor da casa, vamos buscar o espírito que orienta os trabalhos da casa, vamos ver se você está sendo vítima de um processo obsessivo. Geralmente, a famosa vaidade, que é o trabalho que o espírito está mexendo com a vaidade do médium, é o orgulho, o egoísmo fazem com que ele não aceite conselho. Ah, mas eu não preciso disso, eu sou coordenador, etc, etc. Então, se o grupo tenta dialogar, e Dona Ana está dizendo, é preciso saber falar, exatamente, falar com amor. Então, se o grupo fala com o médium, com o dirigente, orienta o dirigente e ele não quer aceitar, Nivaldo diz, incontinentemente, afasta ele do trabalho. Porque é melhor perder um trabalhador do que desmoronar todo o grupo. Isso é um dever de justiça. Agora, você afasta ele do trabalho e vai deixá-lo abandonado? Não. Você afasta ele do trabalho e vai cuidar dele, vai socorrê-lo. Agora, ele não pode persistir, insistindo que está sadio, está bom, quando, na verdade, está contaminando o trabalho. Então, afaste incontinentemente, outra pessoa assume e vamos cuidar do irmão fora da atividade. Quando ele recuperar seu equilíbrio, reassume suas funções normalmente, sem problema nenhum. Tá certo? Amigo, mais certo que beira de sino. Segurança na prática mediúnica é um dos estudos com Divaldo mais perfeito. Inclusive, nós temos todo o áudio dessa segurança, são 2 CDs que a gente transformou aqui e vamos passar na rádio. E aqueles que queiram, eu acho que é um compêndio muito interessante de uma autoridade, hoje eu acho que é a maior autoridade espírita do país e, quiçá, do planeta Terra nessa questão. São 60 e poucos anos na prática mediúnica, deve ter alguma experiência para dar, vender, emprestar e auxiliar. Mas aqui, Dona Elizabeth das Quintas tem uma pergunta, e aqui Espírito Superior não pede, manda na hora. Olha a pergunta, Amadeu. O médium, Amadeu, seu Amadeu, o médium que trabalha na casa espírita, ele pode se achar, pois está ali, não se obsidia. Ah, eu cheguei na casa. Geralmente são os novatos, né? Ele diz assim, já estou fazendo isso, já estou fazendo aquilo, já estou dando passe, e não me obsidio. Eu não acredito que eu estou obsidiado, né? E não faz nenhum tratamento. Às vezes passa tempos, né? E não faz tratamento. Eu vi um caso uma vez que o nosso Chiquinho passou para a gente um filme, né? Como o senhor repetiu, falou ainda agora sobre os dirigentes, né? Eles se acham superior. Me fale sobre isso, se puder ainda. Exatamente, Dona Elizabeth. Veja bem, é muito comum os dirigentes das casas se sentirem imunes. E ninguém está imune. Se a senhora der uma olhada no livro Aconteceu na Casa Espírita, que foi tratado essa semana aí, num trabalho extraordinário lá pelo nosso irmão Gerson, lá da Bahia, não é, Tavares? Gerson. Não é o canhota de ouro, mas é o direita de prata. Direita de prata. Então, ali você tem um retrato dessa realidade. Muitas vezes os médios, por assumirem um papel de destaque no trabalho, eles se sentem imunes. Mas só para a gente refrescar a memória, imaginemos nós que Francisco Cândido Xavier foi o maior médium que nós já tivemos, com absoluta convicção, porque, além do trabalho nas várias áreas, foi o maior psicógrafo que nós já tivemos na história do espiritismo mundial. E ele, com toda a assistência que tinha, com Emmanuel, com André Luiz, com o irmão X, com Bezerra de Menezes, um monte de espíritos de elite que trabalhavam através dele, não
não evitar que, em determinados momentos, ele fosse assediado. Faz parte do processo, esse processo obsessivo faz parte do processo. Agradeçamos a Deus a proteção que a gente recebe diuturnamente, mas não podemos deixar as portas abertas ao bel prazer de quem quer entrar, sob o argumento de que eu sou protegido pelos irmãos espirituais. Eles criam as condições para a gente andar com equilíbrio, mas quem deve se manter em equilíbrio somos nós, porque equilibrados eles já estão. Então, nenhum médium, por mais importante que ele seja na casa espírita ou na atividade mediúnica, ele está imune de ser obsediado. Todo cuidado é pouco, como dissemos, e Divaldo explica na segurança da prática mediúnica. Observarmos uns aos outros e nos socorramos dentro das possibilidades que são oferecidas, com amor, com caridade, com fraternidade e indulgência, mas sejamos compreensivos que é muito mais importante afastar um irmão do trabalho e curar dele fora do que a gente deixar que ele permaneça contaminando os trabalhos da causa de Jesus. Ok, Tavares? Maravilha. Vai ficar uma pergunta aqui da Cristina, porque já está estourando o horário, para próxima sexta-feira, eu vou ver se eu consigo, antes de ligar aqui, gravar. Aí eu tenho no celular, que ela mandou pelo celular, eu só fiz copiar. Que ela pergunta assim, fui orientada a tratar a minha obsessão, graças a Deus que é a dela, no centro espírita, é minha obsessão. Desculpa, Cristina. Com o trabalho na mediunidade, isso é certo? Mas vamos deixar esse stand-by para sexta-feira, quando o amigo voltar com o programa nos domínios da mediunidade, responder a Cristina. Vai ser a primeira pergunta, vai ser 8 e 1, 8 e não, porque tem a prece, tem o evangelho, mas depois do evangelho a gente responde. Meu amigo Amadeu, eu queria convocá-lo para fazer a prece, agradecer a você essa possibilidade de substituir o nosso irmão Nertan Jucá, porque hoje é o programa conversando sobre o espiritismo Nertan Jucá, mas está dodói, mas volta, se Deus quiser, na quinta-feira, que aquilo se recupera. Aquilo é mais forte do que um jiquitibá, tá entendendo? E volta na quinta-feira e você na sexta. Amanhã não vai ter programa, estamos inclusive conversando com a Elizabeth Diniz, Betinha, para ela fazer um programa Psicologia e Espiritismo, já que ela é psicóloga, né? Então, essas questões todas da área médica, da cátedra com o Espiritismo, ela ficou de analisar, e possivelmente na próxima semana, na quarta-feira, a gente vai ter o programa com ela, além do programa com a menina Luísa, lá dos Estados Unidos, o programa com o nosso querido César, lá de Portugal, sobre a arte, né? E também com Altamir Cunha. Então, a gente está tentando formar aqui a grade de programas. Hoje à tarde a gente estreia Ecos de Além Túmulo, sobre os principais personagens do Espiritismo nas primeiras horas, Bezerra de Menezes, Alta de Souza, Teles e Menezes, Deolinda Amorim, Viana de Carvalho, Leopoldo Machado, Leopoldo Cirne, essa turma toda que ali ainda no século XIX, aqui no Brasil, principalmente na Bahia, o Ceará, o Pernambuco, oferecendo todas essas possibilidades, trabalharam para chegarmos hoje aqui. E à noite, o programa Estação da Luz falando sobre o livro Nosso Lar, com a turma do Antônio Monteiro, da Sociedade Espírita Natal e do grupo Nosso Lar. Então, eu quero agradecer a você e pedir que o amigo faça a prece de agradecimento e de encerramento, meu querido. Nós que agradecemos a feliz oportunidade, meu irmão. Mas elevemos os nossos pensamentos a Jesus, implorando a sua infinita misericórdia para continuarmos na nossa caminhada, merecendo a sua confiança e sendo aqui no ar com a misericórdia de Deus, nosso Pai, de estarmos fazendo alguma coisa, dando alguma parcela de contribuição na divulgação da doutrina espírita, que, segundo Emmanuel, é a maior caridade que se pode fazer, é divulgar a doutrina espírita. A sandália, calçada. Senhor Jesus. Que teus mensageiros do amor possam chegar a todos os nossos irmãos que nesta manhã estiveram envolvidos conosco nesse trabalho, através do Facebook, através da web rádio Estação da Luz. Que as tuas bênçãos, o vosso amor, Senhor Jesus, nos alcance a todos, nos proporcionando paz, equilíbrio, harmonia, que seja feita sempre a vossa vontade e a vontade de Deus, nosso Pai. Muito obrigado, Pai misericordioso, pelo o advento da vida. Que assim seja.
Muito bem, meu amigo Amadeu, muito obrigado. Olhe bem, eu já tinha visto de tudo na terra. O Cajueiro Evangelizado de doutora Mércia, lá em Massaranduba. E agora o cachorro de alta hierarquia espiritual, acompanhando a sua prece. Lógico, na língua cachorrês, né? Mas acompanhando também. Ela fica muito travessa dentro de casa, meus netos amarraram ela aqui perto. Não me faça isso, não. Deixa a bichinha. A minha tá aqui, não é cachorro, mas a gata tá aqui. Deixe, não se preocupe, não. Olha, aqui é um programa, lógico, está indo para o mundo todo, mas é como se eu estivesse na sua casa indo lhe visitar e você na minha. Então, a gente não tem assim. Deixa a bichinha solta, pode ela para aparecer aí da próxima vez. Próxima vez eu quero conhecer. Como é o nome? Da cachorrinha? É Nina? Nina. Pronto, então, sexta-feira eu quero conhecer ao vivo e a cor, dona Nina, eu vou mostrar aqui minha duquesa e minha Pandora também, tá bom? Meu amigo Amadeu, um abraço tamanho do mundo para você, muito obrigado a todos, estamos encerrando o nosso programa, conversando sobre a espiritualidade aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz aqui de Natal para o planeta Terra. Muito obrigado, meu querido, até 2 horas da tarde. Bom dia, Brasil! Eita!